que houve, Maria? Já li várias vezes sobre a denunciação da lide e o chamamento ao processo, e parece tudo muito semelhante. Não consigo entender a diferença. Vou lhe explicar, mas antes de mergulharmos na matéria de denunciação à lide e de chamamento do processo, vamos lançar luzes sobre alguns conceitos referentes à participação dos terceiros no processo. Existem duas formas de terceiros participarem do processo. Pode ser por meio da intervenção voluntária e da intervenção forçada. A intervenção voluntária é aquela por meio da qual o terceiro comparece espontaneamente ao processo, se dá pela assistência e pelos amicus curiae. A intervenção voluntária eu entendi. Ah, sim. Então passamos à intervenção forçada. Como é o caso da denunciação da lide e do chamamento ao processo, o terceiro é convocado a participar do processo, devendo fazê-lo independentemente de sua vontade. Isto posto, vamos mergulhar na matéria para solucionarmos as suas dúvidas. Na denunciação da lide, exerce-se nova ação em juízo, que é secundária à ação principal, buscando uma ação de regresso contra o terceiro. A vantagem da denunciação da lide é a economia processual. Ela pode ser promovida por qualquer uma das partes e também é válido lembrar que a denunciação da lide vincula o terceiro denunciado ao que for decidido e o quanto foi decidido no processo. Ah, entendi. Por exemplo, em um acidente de trânsito, o autor propõe ação contra o réu. O réu, por sua vez, tem um contrato com uma seguradora. Nesse caso, o réu será o denunciante e a seguradora o denunciado, o terceiro. Na denunciação da lide, há relação jurídica entre denunciante e denunciado, não entre o terceiro e a parte contrária. Você sabe qual é o momento de requerer a citação de terceiro no processo? Sei sim. Se o denunciante for o autor, a citação do denunciado deve ser requerida na petição inicial. Se o denunciante for o réu, a citação do denunciante deverá acontecer na contestação. Mas tem mais alguma coisa que eu não entendi. É possível a denunciação sucessiva? Sim, admite-se uma única denunciação, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado promover nova denunciação. Um exemplo disso são os casos de evicção. A denunciação da lide sempre será julgada? Não, a denunciação da lide só será julgada se o denunciante for vencido na ação principal. Essa parte ficou mais clara. Mas e sobre o chamamento ao processo? O chamamento ao processo é simples. É uma intervenção provocada cuja somente o réu pode chamar o terceiro, visto que este, o terceiro, tem o dever de ressarcir o réu, fundado em um vínculo obrigacional, a solidariedade. Neste caso, não forma uma demanda eventual, pois o terceiro chamado integra o polo passivo junto com o chamante, sendo um litisconsórcio passivo ulterior. Há uma relação jurídica entre o chamado, o autor e o réu. Por isso, aquele que foi chamado poderia figurar como assistente litisconsorcial. Agora, vamos ver se você entendeu, Maria. Me diga a diferença entre denunciação da lide e o chamamento ao processo. Sobre as diferenças entre denunciação da lide e chamamento ao processo, eu fiz um quadro comparativo para tentar entender melhor. Na denunciação da lide, ela deve ser promovida por ambas as partes. Já no chamamento ao processo, ela é exclusiva do réu. Na denunciação da lide, o terceiro, que é o denunciado, não tem relação jurídica com a parte adversária. Já no chamamento ao processo, o terceiro tem relação com a parte contrária. Ainda, na denunciação da lide, pode figurar como assistente simples o terceiro, enquanto que no chamamento pode figurar como um litisconsorte. Ainda, o regresso na denunciação da lide é integral.
enquanto no chamamento ao processo é proporcional à cota à parte. Excelente, Maria. Você conseguiu ver a diferença entre eles. Muito obrigada, João. Agora entendi a matéria. Que bom. Agora preciso ir, pois já estou atrasado para o estágio. Tchau, pessoal.